Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Sati. Faz tempo que eu não faço um vídeo para esse canal, mas hoje eu resolvi gravar um vídeo. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020 e eu resolvi gravar um vídeo como uma mensagem de fechamento de um ciclo e o começo de um outro, que é 2021. Apesar desse ciclo não ter nada a ver com nada da natureza, porque o calendário gregoriano é um calendário totalmente artificial. A humanidade já adotou esse calendário faz muito tempo, então energeticamente já virou um ciclo, né, que se fecha e começa um outro no dia 31, né, da passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, tá? Então, eu quero falar hoje sobre algo que normalmente eu não falo muito nesse canal, mas eu já tinha falado num outro vídeo, eu já tinha feito uma votação também, se vocês queriam ouvir sobre isso ou não. Falar mais sobre psicologia, que é uma outra parte do meu trabalho. Então, assim, hoje eu quero falar sobre o triângulo. O triângulo é um símbolo muito antigo, um dos símbolos mais antigos da humanidade, tá? E ele aparece como as trindades das religiões, né? Então, praticamente todas as religiões têm uma trindade. A mais famosa, claro, é a Santíssima Trindade do cristianismo, né? Pai, Filho, Espírito Santo. E, bom, o significado disso é muito mais profundo do que normalmente as pessoas são ensinadas, né? No hinduísmo, por exemplo, é Brahma, Vishnu, Shiva, né? Brahma sendo o criador, Vishnu sendo o mantenedor e Shiva sendo o destruidor. Mas na realidade não são entidades separadas, né? São aspectos diferentes da mesma entidade, tá? E isso tem um significado extremamente profundo e universal. Por isso que aparece em todas as religiões. No candomblé também tem umas trindades, não sei se é uma só, né? Pode ser vários. Eu não tenho conhecimento sobre candomblé, então não vou arriscar aqui. Mas assim, pode procurar em todas as tradições, muitas vezes a gente vê essa trindade. São 3 aspectos da mesma coisa, tá? Ou seja, são 3 aspectos da existência humana, da natureza, do universo e tudo mais, tá? E o que isso tem a ver com psicologia? Bom, a psicologia, ou seja, a psique humana, ela também é da natureza. Falar em natureza, muitas vezes as pessoas pensam na natureza manifesta, né? Que a gente vê a árvore, o céu, as estrelas e tudo mais. Mas assim, isso é só um aspecto da natureza, né? Então, tudo que foi criado, na verdade, eu não diria que foi criado. Para mim, a existência, ela é constantemente criada. Ela é criada segundo a segundo, não é nem segundo, né? Assim, toda hora a manifestação está sendo feita, ou seja, a criação está sendo feita toda hora. E essa é uma visão gnóstica, tá? Da criação. Mas posso falar sobre isso num outro vídeo. Hoje eu quero focar nessa questão do triângulo, né? Então, por que triângulo? São 3 lados de uma mesma forma, né? Então, são 3 aspectos da mesma entidade, da mesma existência, da mesma natureza, tá? Bom, e aí na psique a gente tem a correspondência disso, porque a psique sendo também uma manifestação da natureza, sempre vai ter também a trindade, né? Então, a gente tem o pensamento,
o sentimento e a ação, tá? Essa é a trindade da nossa psique. Quando eu digo ação, claro que ação é uma ação, ou seja, já é um resultado, só que na psique ela é traduzida como vontade, tá? Então, vontade. Então, a gente pode falar que é pensamento, sentimento e vontade. Então, se a gente fizer meio que a correspondência, o pensamento seria o pai, o sentimento seria o Espírito Santo e o filho seria a ação ou a vontade, tá? Então, assim, essa ordem, Pai, Filho e Espírito Santo, ficou assim, né? Ficou assim como tradição, como costume e tudo mais, porém, há escrituras ou ensinamentos que falam sobre essa ordem que eu tô falando, que é Pai, Espírito Santo e Filho, que na realidade é o mais lógico, né? Porque assim, o Filho só nasce através do Espírito Santo, né? Pela historinha que a gente conhece, né? Então, o Filho sempre vem por último. Mas assim, não são três entidades separadas aqui também, tá? Na verdade, o Filho é o Pai renascido, através do Espírito Santo, ou seja, do Espírito. O Espírito Santo também, ele foi modificado, transformado, por causa de N fatores históricos e culturais e sociais, foi transformado em Espírito Santo. Porém, muitos diriam, ou seja, muitos falaram já que Espírito Santo é o aspecto feminino, né? É o princípio feminino. Então, o Pai é o princípio masculino, o Espírito Santo é o princípio feminino e o Filho é o resultado da junção desses dois aspectos. Então, todas as pessoas, sendo mulher, sendo homem, tanto faz, não importa o gênero, tem um aspecto masculino e tem um aspecto feminino. Isso é, assim, inquestionável, né? Espero que isso seja bem claro para todas as pessoas que assistem o meu canal. E se não estiver claro, pode escrever no comentário que eu posso esclarecer. Mas, então, assim, o pensamento está mais ligado ao princípio masculino. É a lógica, é o raciocínio, tá? E tem um aspecto mais linear. E o sentimento faz parte do princípio feminino, tá? Então, a junção disso, ou seja, o casamento, então aí vem aquela expressão casamento sagrado da alquimia medieval, da alquimia. Então, o casamento sagrado é isso, é a união do pensamento e do sentimento. Só assim é que nasce a verdadeira vontade, ou a verdadeira manifestação no mundo físico daquilo que queremos, tá? Então, o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar disso que não adianta a gente ter um pensamento só para que algo se manifeste nas nossas vidas. Sabe aquela história de pensamento positivo, ou pensamento... como chama? Lei da atração, essas coisas. Não tem nada de errado. Tem coisas erradas sobre isso, mas assim, não é tão errado, né? Não é tão errado a gente ter pensamento positivo, não é isso. Mas assim, não é suficiente. Essa é a questão. Se o pensamento não estiver alinhado ao sentimento,
esse algo não vai se manifestar, tá? Então, para que algo se manifeste, para que algo exista como manifestação, é necessário, assim, nada é feito, nada, absolutamente nada é feito de significativo, né? Sem o pensamento e o sentimento, tá? Primeiro o homem pensa. Eu não sei se eu posso falar primeiro, mas ele vai pensar. Se não tiver acompanhado do sentimento, esse pensamento não dá fruto. Eu acho que fica mais fácil falar assim, né? Então esse pensamento não frutifica. Então pensar que eu quero, pensar que eu quero, não vai resultar em manifestação. Porque não tem o complemento necessário, que é o sentimento. Então, assim, vamos dizer que eu penso que eu quero ter uma profissão tal. Mas se eu sinto que aquela profissão não me agrada, não me faz feliz ou não me realiza como pessoa, isso é um sentimento, né? Porque assim, você pode pensar, eu quero ser tal coisa porque você vou dar exemplos bem toscos assim, tá? Só para não alongar muito. Mas assim, eu posso querer ter tal profissão para ganhar status na sociedade, por exemplo, tá? Mas ao exercer essa profissão ou ao estudar para exercer essa profissão, eu posso sentir que não é para mim, eu posso sentir que eu não sou feliz com isso, eu posso sentir tristeza, mágoa, várias coisas, né? Então, a expressão disso na manifestação ou no mundo físico vai ser capenga, não vai ser bom, não vai frutificar da maneira que precisa frutificar, ou talvez nem frutifique, tá? Então, esse é o mecanismo da manifestação. Então, é necessário a gente sentir, né? Na verdade, o sentimento tem que estar alinhado com o pensamento. Então, vamos dizer, para que para lei da atração funcionar, a gente tem que pensar, então a gente tem que ter uma imagem clara daquilo que a gente quer, né? E aí, já sentir como se aquilo já tivesse acontecido. O que a gente sente com aquilo? O que a gente sente se isso se realmente tiver já manifestado? A gente se sente bem, a gente se sente feliz, a gente se sente realizado? Ou a gente tem um outro sentimento que talvez não seja tão legal assim, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Porque assim, muita gente faz desejos, né, pro ano seguinte e tudo mais, a gente faz um plano, né? Então, esse plano tá de acordo com o que a gente sente? Tá de acordo com... Você tentou sentir como que seria se isso já tivesse se realizado, né? Então, esse é um jeito da gente manifestar algo e também medir se a gente realmente quer isso, se é isso mesmo que a gente vai, se é nisso mesmo que a gente vai colocar toda a nossa energia psíquica ou física também, né? Então, essa é uma lei natural.
A lei natural não depende da lei do homem. A lei do homem difere de país para país, de cidade para cidade, de estado para cidade. Um dia um político decide mudar essa lei. Então, assim, essas leis não tem nada a ver com a realidade, tá? Essas leis não tem base, né? Então, não tem base eterna, mas essas leis naturais são eternas e são universais. Não importa onde você esteja, aqui, num outro planeta, num outro país, não importa, vai valer sempre, tá? Porque é eterno. E o homem antigo, ele tinha a capacidade de saber disso, porque tinha uma outra sensibilidade a respeito dessas leis, né? E por isso que eles criaram esses símbolos, né? O triângulo voltado com a ponta para cima simboliza o masculino. E o triângulo voltado para baixo simboliza, porque é a espada, tá? Então é a espada voltada para cima, simboliza o masculino. E o triângulo voltado com a ponta voltada para baixo simboliza o feminino, que é assim, né? Ai, peraí, não consigo fazer. Assim e assim, né? É o cálice, tá? É o cálice, que é o símbolo máximo do feminino. E a estrela, que é formada com a junção dos dois, né? O triângulo assim e o triângulo assim, a estrela, que muitas vezes é chamada de estrela de Davi. Esse também é um símbolo muito antigo, muito poderoso, por isso que é muito usado na magia e nos rituais, e simboliza exatamente esse casamento sagrado, da união do princípio masculino e do princípio feminino. E o resultado disso é a manifestação. Então, esse símbolo é poderosíssimo por causa disso. É um símbolo da criação. É um símbolo da manifestação. Então, a mensagem de hoje é para a gente ter essas ferramentas, para a gente poder realizar coisas, para a gente poder manifestar aquilo que a gente realmente quer, não somente fazer desejos e talvez não conseguir realizar, né? Então, essas são ferramentas, os símbolos são ferramentas. Então você pode ou trabalhar esse símbolo internamente, com o pensamento, o sentimento e a manifestação, ou você pode usar mesmo esse símbolo, né, em formas de decoração, na sua casa e tudo mais. Para falar um pouquinho mais de outras representações desse símbolo, existe um método de educação muito antigo chamado trivium. Tem o trivium e o quadrivium. Não vou falar do quadrivium hoje, mas o trivium, né, também é o 3, trivium é um método de educação, tá? Muito antigo e é a base da educação dos antigos, tá? Provavelmente já do Antigo Egito, tá bom? Mas quais são os 3 aspectos? A gramática, a ordem é importante, tá? Não é pra gente pensar aleatoriamente. Primeiro vem a gramática, depois a grammar, gramática, lógica, que é o segundo,
e retórica, que é o terceiro, tá? Então, gramática, lógica, retórica. Então, é exatamente a mesma coisa daquilo que a gente está falando. O que gramática? Sem a gramática, a gente não consegue entender, a gente não consegue ter entendimento sobre aquilo que a gente está recebendo como informação, tá? Então, é muito importante a gente ter a ferramenta sobre o entendimento, para o entendimento, tá? Gramática. Sem a gramática, a gente não entende um livro, por exemplo, né? Então, primeiro vem a gramática, para a gente poder entender aquilo que foi criado, né? Então, Brahma, criação, Vishnu, depois é mantenedor, né? Então, lógica é o segundo. Então, o que é a lógica? A lógica é o entendimento, para a gente usar essa gramática, né? Então, depois da gramática vem a lógica. É a capacidade de processar aquilo que a gente leu. Capacidade de processar a informação que a gente recebeu, tá? Essa é a lógica. E retórica? A retórica é a gente comunicar aquilo que a gente processou através da informação que a gente recebeu. Comunicar para o mundo. Então, aí fecha o ciclo dessa informação. Porque informação por informação, cada pessoa não contribui, né? Então, a informação existe. Cada homem, quando eu falo homem, é humanidade, tá bom? Então, não vou ficar presa nessa questão homem e mulher. Então, quando o homem nasce, ele existe aqui no mundo, ele contribui, cada pessoa contribui para a existência do universo. Então, informação por informação está por aí. Para que cada pessoa possa contribuir enquanto existência, como grão de areia, mas um grão de areia significativo para o universo, né? Tem que existir essa comunicação. Absorver informação sem processar e sem depois comunicar, essa informação não valeu para nada. Tá bom? Então, esse é um método de ensino muito antigo e que é extremamente importante para a gente se educar e para aprender sobre várias coisas. E talvez não tenha sido dado tanta importância nesses tempos atuais. A gente só copy-paste, né? Copy-paste não é isso. Copy-paste não é trivium. Copy-paste não é educação, tá? Então, assim, vamos pensar no computador. Os seres humanos não são computadores, mas o computador retrata muito bem o que eu tô falando. Então, o computador também recebe informação, por exemplo, da internet, tá? Da internet, o computador recebe a informação, ele processa, tem um processador ali, e ele faz um output. Então, input, em inglês é input, tem um input, ele vai processar. Input pode ser de várias maneiras, não precisa ser só da internet. Pode ser, por exemplo, de uma coisa que eu escaneei, pode ser de qualquer coisa. Aí depois vai processar isso, essa informação, e vai fazer output, que é imprimir, projetar vídeo. Tem várias formas de output, né? Hoje em dia, por exemplo, pode ser também
não tá me vindo à cabeça. Mas enfim, quem trabalha com computador sabe o que eu tô falando, e é a forma de mandar para o mundo de volta aquilo que ele recebeu, só que teve um processamento no meio, né? Então, a gente pode entender dessa forma também, assim, só para ilustrar como que funciona, como que é essa história de Trivium, tá? Então, eu quis mostrar também esse método de educação que se baseia nessa lei natural, nessa lei universal. Por isso que funciona, por isso que é tão importante. Tá bom? Então, eu quis... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre Trivium. Trivium, ou Trindade, ou Triângulo, né? Então, eu acho que não, né? Eu acho que é isso que eu queria falar. Então, vamos tentar manifestar aquilo que é realmente significativo para cada um. Cada um tem o seu, né? E aí começar um ciclo novo, diferente, com esse conhecimento, com essa... uma abelhinha. Com essa sabedoria, porque é uma sabedoria isso, tá bom? Então é isso. Queria agradecer por mais um ano que se encerra, para você que assistiu a algum dos meus vídeos. E, bom, eu vou tentar fazer mais vídeos desse tipo, para falar sobre a psique humana, as leis universais e filosofia também, talvez, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido. Não esquece de dar o like, se você ainda não assinou o canal. Assina e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos. Feliz Ano Novo!